Aonde você tem sobrevivido, que está faltando o necessário? É a sua vida financeira? É a sua vida sentimental? Seu relacionamento? Qual é a área? É o relacionamento com seus filhos? Qual área da sua vida que você hoje apresenta para Jesus? Para tomar posse dessa herança de Deus, para tomar posse das riquezas que o Senhor tem para nós. Porque quando Deus fez o homem e a mulher, nós não temos como compreender o tamanho da riqueza que Deus deu, a alegria que Deus preparou tudo para que a gente tivesse tudo do bom, tudo de uma forma extraordinária para a nossa vida. Mas o homem errou, mas veio Jesus, e lá na cruz ele devolveu não só a salvação, mas devolveu todos os bens. Essa herança foi devolvida para mim e para você. Então nós temos um Pai que tem um tesouro extraordinário para que a nossa vida seja uma vida em abundância. Mas que nessa noite você possa enxergar aonde que Deus precisa derramar de uma forma abundante na sua vida. Quais são as áreas miseráveis que você está vivendo? Encare, nem se for pela última vez, mas olha agora e fala assim: por que você não sai disso? Não está te incomodando? Você está conformado em viver as misérias? Que nessa noite o Espírito Santo te leve a olhar para essa situação, e que você olhe agora de uma forma que você diga para você mesmo: eu vou ter agora o impulso para sair dessa situação, para transformar essa situação, porque eu não posso me conformar menos do que Jesus conquistou na cruz. Vai abrindo seus olhos. Hoje, enquanto eu preparava esse tema, Deus falou assim para mim: você entendeu a mensagem ou quer que eu desenhe? Eu pedi para Deus: desenha, Senhor, porque eu vou desenhar para a minha comunidade. Eu quero ser instrumento dessa transformação pelo meu ministério. Mas então nessa noite, meus irmãos, como Jesus fazia, Jesus contava histórias, porque é a maneira que a gente jamais esquece. A maneira de desenhar um ensinamento, um caminho, é por meio da nossa comunicação visual. Então nessa noite eu vou usar a pregação para que grave na nossa mente esse caminho de sair dessa situação de miséria que muitos de nós estamos vivendo, de não nos conformarmos, de viver menos do que Jesus nos deu na cruz. Tem a história de um cachorro que estava num posto de combustíveis e tinha uma tábua cheia de pregos, com as pontas todas para cima, e aquele cachorro está deitado em cima daqueles pregos. E chegou um homem que gosta muito de animais e olhou para aquele cachorro. Ele sentia a dor daquele cachorro. Como que pode tantas pessoas ali em volta e não tirar aquele animalzinho de cima daqueles pregos? E aquele homem foi até o frentista e falou para ele: você não está vendo o cachorro ali, deitado em cima daqueles pregos com a ponta para cima? O frentista falou: tô. Você não faz nada? Falei: mas o que tem? O cachorro está deitado ali? Falou: meu amigo, tem pregos com a ponta para cima, o cachorro está deitado em cima. E o frentista falou para ele: ele não saiu dali porque não doeu o suficiente, senão ele mesmo teria levantado daquela cama de pregos. E às vezes nós estamos vivendo assim, conformados em deitar nas camas de pregos que a nossa história nos colocou, e a gente começa a esperar que outras pessoas venham se sensibilizar pela nossa dor. Mas nessa noite o Senhor tem para nós
que tudo que Jesus conquistou na cruz é para devolver o tesouro que o Senhor tem para nós, que Ele preparou para nós. Então que a gente possa tomar posse dessa palavra. Enquanto eu preparava esse momento de oração, eu comecei a lembrar também das minhas misérias. Aquelas que eu já passei, aquelas que ainda eu preciso tomar posse e entender que o que Deus tem para mim é muito maior. E aí eu falava assim, se eu sou filho de um Deus tão rico, como que eu posso? Como que meus irmãos podem viver nessa miséria? Como todos nós podemos às vezes nos conformar com tão pouco? E Jesus me fez lembrar uma evangelização nas ruas que nós fizemos entre alguns irmãos, de entregar marmita e orar pelos moradores de rua. E um dia nós estávamos ali na Avenida Independência, e ali juntou uma fila atrás das marmitas. E ali, pessoal que estava visivelmente embriagado, outros drogados, outros tão sujos. Mas teve um senhor que ele fez assim para mim, lá atrás: vem cá. Eu falei: pode vir pegar a marmita. Ele fez assim: vem cá. Eu fui até esse senhor e ele não tinha um aspecto de pessoa de rua. Ele estava todo sujo, mas parecia uma pessoa... tinha algo diferente nele que me chamou a atenção. E ele falou assim: eu só quero uma marmita, mas sem fazer barulho, que ninguém veja. Eu só quero uma marmita para eu voltar para onde eu estou dormindo. Eu falei: conta a sua história, por que você está na rua? Ele falou: meu amigo, eu sou empresário, e quando eu estava no auge, ganhando dinheiro, eu fiquei bonito. E aí eu acabei caindo em tentação e caí em adultério. Os meus filhos que trabalham na empresa comigo descobriram a traição. Eu fiquei tão envergonhado que eu peguei e fui lá e deixei tudo para eles. A empresa, tudo que eu tenho é dos meus filhos e da minha esposa. E eu vim para a rua. E com essa história eu comecei a entender essa palavra de hoje. Porque a palavra de hoje é tão extraordinária, ela dá um caminho para nós. Mas toda essa introdução é para a gente entender que esse morador de rua, muitas vezes, nós estamos iguais a ele. Porque nós temos esse tesouro, nós temos um patrimônio que foi conquistado por Jesus. Mas nós preferimos pelo orgulho, nós preferimos, por tantas situações, viver a miséria. Viver da ajuda das pessoas, clamar pela miséria. E aí Deus me deu um discernimento hoje, que nós vamos entrar nessa palavra depois de nós entendermos esse desenho dessa rota, de sair dessa situação de miséria e alcançarmos esse tesouro extraordinário de Deus. Nós temos alguns níveis para crescer. O mais baixo é o da sobrevivência. É desse homem, que você está ali, sem conseguir prover a sua própria vida, sem conseguir controlar as suas próprias emoções. É o nível mais baixo, onde a gente está sobrevivendo. Esse é o nível da escassez. Falta tudo, a gente mendiga tudo para as pessoas. Mendiga amor, mendiga atenção, mendiga trabalho. E nós começamos a viver essa vida de mendigos, daquele que não consegue sobreviver, não consegue ter atitudes para sobreviver, não consegue ter oportunidades de sobreviver. E aí nós subimos um nível, que é o nível de comportamento. Quando nós estamos vivendo as faltas, a escassez, o nosso jeito de falar é de alguém que pede tudo, é de alguém que sofre, que abre a nossa fragilidade para qualquer pessoa. Vocês já viram uma pessoa que está precisando vender e ela está na escassez? Quando você chega para comprar, você já sabe que o desespero do vendedor, ele está quase pegando o teu cartão e passando na máquina, porque a escassez está fazendo ele ter comportamentos de desespero. É nessa fase que entra o desespero. No relacionamento, quem nunca, né? Viveu aquela fase de pegar papel na ventania, desesperado para arrumar alguém. Qualquer um que passa parece um imã. Você está com o teu imã aberto da carência emocional, aí vai pegando tudo quanto é porcaria e vai grudando em você. Porque nós estamos nos comunicando com o comportamento da fase da escassez, da carência.
E aí nós nos machucamos ainda mais. Aí nós tentamos consertar um erro com outro erro, porque aí os atalhos começam a aparecer. E aí nós começamos a nos machucar ainda mais. Só que aí nós temos o terceiro nível, que é o do conhecimento. E é o que a palavra de hoje vai nos dar. A partir daqui a nossa vida começa a mudar. Por isso que nós precisamos estar aqui, no grupo de oração, na Noite Marca da Vitória, na Santa Missa, tendo interesse em conhecer mais a palavra de Deus, porque é a partir do conhecimento que nós vamos conseguir subir para o nível de outra maneira de pensar, de acreditar, subir por outro nível, que nós começamos a ter posicionamento, começar a dizer não para aquelas coisas que é prazer, mas que vai levar a gente para uma ruína maior. E aí nós começamos a ter uma identidade, que é mais um nível, até a gente viver um propósito, que é o plano de Deus. Só que vamos descer aqui. É para apertar a nossa dor mesmo. Aqui existe uma história na palavra de Deus, um livro inteiro que mostra a rota para que eu e você saiamos daqui, da área da miséria, mudando o comportamento, adquirindo conhecimento, começando a ter novos pensamentos para que a gente possa viver essa herança do Senhor. Quem está disposto a viver uma jornada que Deus te coloca para você crescer e tomar posse? Levanta a mão. Fala, eu estou disposto. Pergunta para quem está do seu lado, está disposto? Você quer a herança de Deus? Ou você quer o que o mundo te oferece? Livro de Tobias. A família de Tobias viveu essa trajetória. E eu vou contar a história porque o livro tem 14 capítulos. Eu vou sintetizar e nós vamos entrar onde Tobit, o pai de Tobias, dá a direção, dá o caminho para que o filho tomasse posse da herança de Deus. Tobit, a sua mulher Ana, judeus viviam no exílio. Um homem íntegro. Para vocês terem uma ideia, tudo que ele ganhava, ele repartia com seus compatriotas, que estavam exilados também, lá em Nínive. Um homem que, quando os opressores matavam alguns dos seus irmãos, ele fazia o sepultamento. Então é um homem íntegro. Um homem que vivia segundo o que Deus dava para ele de conhecimento. Ele teve um filho, Tobias. Porém, essa família de oração passou por uma provação. Tobit ficou cego. E além de ficar cego, ele perdeu todo o seu rendimento. Então ele ficou sem dinheiro, sem como prover a sua família, e ele passou por essa provação. Para nos mostrar que pessoas de Deus também passam por provações. Fala para quem está do seu lado, ó, quem reza também passa por provações. E a história deles resultou em que Tobias, o filho, foi buscar um parente distante, aonde tinha um dinheiro emprestado. Então ele colocou o filho para ir para uma região que o filho não conhecia, para encontrar esse parente que o filho também não sabia identificar. Mas Tobias foi o filho que teve, no meio daquela situação de escassez, o homem cego esperando o dinheiro chegar, o homem cego esperando a sua visão voltar, a sua cura acontecer, o homem cego que deixou o seu filho sair para que pudesse salvar a situação daquela família. E às vezes nós estamos assim, pessoas que estamos cegos esperando dinheiro. Nossa, se entrar aquele dinheiro vai mudar tudo, não é verdade? Nossa, se mudar minha situação financeira, o resto tá maravilhoso. Ai, se aquela pessoa voltar, ai, se a minha cura acontecer. E às vezes nós estamos lá cegos pela nossa escassez, cegos pela situação difícil, e nós não conseguimos entender todo esse processo que Deus está trabalhando em nós, essa provação, passar na prova. E aí Tobias saiu, eles oraram, eles pediram para Deus para que tivesse um companheiro de viagem, e Deus mandou. E além dessa situação de Tobias, uma outra personagem está num outro ponto que eles vão se encontrar depois. Sara. Sara é uma mulher que ela casou 7 vezes e os 7 maridos morreram nas núpcias. E essa mulher vivia uma maldição. Todo homem que ela casava, quando ia para as núpcias,
morria. Tem homem solteiro aqui? Quem são os homens solteiros? Você encontrar um partidão desse aí, dos 7, morreram nas núpcias. Encara ou não encara? Dá medo, né? Mas é assim o plano de Deus. E aí, vivendo essa situação de sobrevivência, Tobias foi. E Deus mandou um anjo. Depois da oração do seu pai, Deus mandou o anjo Rafael. Só que ele não se apresentou como anjo, mas como um homem. E eles saíram em busca desse parente para poder resgatar esse dinheiro, para tirar a sua família dessa situação. Então ele ficou sem recursos, sem visão, o filho fora de casa. A esposa ficou desolada porque ela discordou depois que o filho não poderia correr esse risco. Onde já se viu? E se acontecer alguma coisa com o nosso filho, era melhor ele aqui cuidando de nós. Tudo que a gente vive. E Tobias foi o escolhido para mudar a história dessa família. E se você for o Tobias da sua família? Você correria os riscos? Você percorreria as rotas que o Senhor te der para você salvar a sua família, mudar a história da sua família? Buscar essa herança que Jesus conquistou na cruz pela sua família? Tobias assumiu. E Tobias foi. E no final dessa história, Tobias volta casado. Tobias encontra uma mulher que era segundo os planos de Deus para a vida dele. Tobias recebe uma herança. Além daquele dinheiro, ele recebeu a herança desse sogro. 50% ele já trouxe para casa. E ainda veio documentado, quando os sogros falecessem, ele teria 100% da herança. Ele voltou com um tesouro muito maior que ele foi buscar. Mas para que ele resgatasse uma vida de miséria por uma vida de abundância, ele fez essa subida. Saiu das suas misérias, pelo conhecimento do seu pai, ele começou a fazer tudo como Deus mandou. E aqui está a palavra que é o direcionamento de hoje. Tobias capítulo 4. Tobias capítulo 4. Versículos de 6 até o 8. Diz assim: o pai Tobite, o homem de fé, a sabedoria desse pai, deu a direção que Deus vai dar para mim e para você hoje, os passos para sair dessa situação. Quanto a ti, conserva sempre o teu coração e o pensamento em Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Dá esmola dos teus bens e não te desvie de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Tem 4 passos. O primeiro é: conserva os teus pensamentos em Deus. Onde que está o nosso pensamento? No problema? Onde que os nossos pensamentos nós estamos depositando? Então o primeiro passo para a gente sair dessa miséria é colocar o nosso pensamento em Deus, na nossa meta, no tesouro que nós viemos buscar por meio dessa palavra. Tirar a nossa cabeça do problema. Tem pessoas que vivem o problema 24 horas. Tem pessoas que só falam dos problemas. Tem pessoas que pedem socorro contando a desgraça da própria vida, como se alguém fosse ter dó e tirar e entregar aquilo que precisa. E a gente sabe que não é assim. Então o Senhor está dizendo: primeiro, cuide dos seus pensamentos. Coloque o seu pensamento em Deus. Pense em Deus 24 horas. Porque é Ele que tirou toda essa situação de miséria e deu essa situação de abundância para essa família. E a sua família, por meio da sua fé. Primeiro passo, pensamento em Deus. Pensar coisas de Deus. Até sonhar com Deus. A gente sabe que a gente está pensando bastante em Deus quando a gente sonha com Deus. Se você não está sonhando com Deus, está pensando um pouco em Deus. Segundo passo, não tenha consentimento com o pecado. Lembra o morador de rua? Empresário? Ele estava onde? Aqui, ó. Estava lá no alto da escala. Uma proposta veio dele se envolver com outra mulher. Aonde que ele foi parar? Na miséria.
E é isso que o pecado tem feito com a gente. É isso que a desobediência tem feito com a gente. Nós caímos aqui na miséria. E aí nós precisamos voltar com o conhecimento e entender o quanto que o pecado tem destruído a nossa vida. O conhecimento que o sacramento da confissão poderia ter restaurado a vida daquele homem. Espero que ele tenha feito esse trajeto para restaurar essa família. Então, segundo, nós precisamos correr do pecado. A Bíblia diz para a gente correr, não é para a gente enfrentar. Porque o pecado, ele sabe como nos envolver. Nós temos que correr de situação de pecado. Sair de amizades que nos levam para o pecado. Sair de grupo de WhatsApp que está só jogando situações de pecado. Então nós precisamos, segundo o conselho que esse pai, segundo a direção que esse pai dá para Tobias, não tenha consentimento com o pecado. Terceira, não negligencie os mandamentos. Às vezes nossa falta de conhecimento, vou casar para quê? Casar, gastar dinheiro, fazer festa. E aí a gente vive essa situação de muitas vezes não ter compreensão o quanto que o sacramento do matrimônio é importante, o quanto que os sacramentos todos são importantes na nossa vida, para que a gente não tenha brechas para o inimigo chegar e fazer o que fez com Sara, destruindo 7 relacionamentos dela. E por fim, dê esmolas, ajude as pessoas, que a gente possa chegar num certo ponto do conhecimento, que o nosso conhecimento tire pessoas dessa miséria, que a nossa vida possa ser um canal de graça para ir buscar as pessoas que estão na miséria e não explorar elas, mas mostrar que existe um caminho, existem passos para que a gente tome posse do tesouro de Deus. Feche os teus olhos mais uma vez. O que essa história de Tobias falou com você? O que essa história de uma família que estava no nível da miséria, que buscou pelo conhecimento, que teve ideias e pensamentos que tudo poderia mudar, que orou e pediu a direção de Deus, que teve posicionamento contra o pecado, que teve posicionamento como filho herdeiro de Deus, que tem uma família com identidade de Deus. O que essa história está mostrando? Quais são os passos que você precisa dar nessa noite? Quais são os passos que hoje você teve uma consciência que aquilo que parecia bobeira está destruindo a sua vida? Que os prazeres, que as carências alimentadas fora de Deus têm destruído ainda mais o seu emocional, a sua família. Vai falando agora, responda para Jesus: Jesus, eu já sei o que eu preciso mudar. O que você precisa mudar? É a mentalidade de achar que o sacramento da confissão não tem importância nenhuma, e agora você entendeu? Porque aquela mulher que teve 7 maridos mortos, a palavra de Deus vem dizer aqui no versículo 14 que o anjo respondeu: eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São sobre os que se casam, banindo Deus de seu coração. Sobre esses o demônio tem poder. O anjo Rafael disse a Tobias que aquela mulher, que ele poderia casar com aquela mulher, seguindo os preceitos que o anjo iria colocar no caminho dele, para que ele pudesse trazer essa mulher da situação, da falta de consciência, para a consciência de colocar Deus em todas as áreas da nossa vida. E por isso, se você hoje tem a oportunidade de marcar o seu matrimônio, que essa palavra, que é a verdade, que liberta, que cura e que pode transformar a sua vida, que você possa tomar posse. Se você hoje precisa se apartar de situações que estão te levando a contaminar não só você, mas sua família, que você possa hoje assumir esse chamado
de Tobias na sua vida, como eu também, como qualquer um de nós, porque a todo momento nós estamos subindo, mas nós caímos para esse nível. E aí nós precisamos, é só entender o caminho, comportamento diferente, conhecimento, pensamentos diferentes, ideia que esse Deus, acreditar, pensamentos de fé, que esse Deus me resgata e me renova todos os dias. E Tobias casou, e o anjo disse para ele, eles pegaram um peixe no meio do caminho, esse peixe, por ele tinha a cura do pai, e por ele tinha a libertação dos demônios que estavam atormentando essa mulher que ele iria se casar. Eles se casaram, eles voltaram para casa, e depois de seguir esses passos, nessa rota de tomar posse das bênçãos de Deus, a família de Tobias recebeu muito mais do que eles precisavam. A família de Tobias teve o seu pai curado, Tobite foi curado, a mãe teve a família reconstruída, Tobias teve um relacionamento, Sara saiu da maldição e foi para a graça, saiu do sofrimento e foi para a graça. Se você está comprometido hoje a dar esses passos na sua vida, fique de pé, coloque-se em ordem de batalha, ouça a voz de Deus, nos mostrando que desde lá do início o homem tinha tudo, e quando o homem desobedeceu a Deus, achou que não dava em nada, o homem perdeu a maior herança, e viveu os maiores sofrimentos. Mas Jesus veio e nos devolveu toda essa herança é sua. Fala para quem está do seu lado, essa herança é sua. Você não vai tomar posse? Você não vai buscar? Toma posse do melhor que Deus tem para a sua vida. E não existe história que não possa ser reconstruída. Não existe história que não possa ser reconstruída. Basta a gente entender que nesse livro de Tobias, que você possa ler ele inteiro, os 14 capítulos, mas só nessa noite Deus já deu. A grande verdade é que nós somos herdeiros, nós somos ricos, nós temos vida abundante. E se nós não estamos vivendo essa vida, nós temos que nos incomodar com essa situação de miséria e dar esse impulso na nossa vida, de levantarmos, de sairmos do lugar. Tobias saiu de casa para buscar a bênção. Quantas pessoas que não vêm como nós vemos aqui hoje, quantas pessoas que estão em casa achando que em casa vai resolver tudo. Nós temos que levantar, nós temos que tomar posse e fazer todo o esforço necessário para tomar posse do que é nosso. Vai levantando seus braços, fala: Jesus, eis-me aqui, eu saio hoje desse nível da miséria, dessa sobrevivência, porque não foi para isso que o Senhor me fez, não foi para viver essa situação que o Senhor sofreu na cruz. E nesta quarta-feira, dia 6 de novembro, eu decido dar novos passos na minha vida, porque eu entendo que no caminho do Senhor estão todas as riquezas, e fora do seu caminho estão todas as misérias. Então eu escolho nessa noite, Senhor, tomar posse desse tesouro como herdeiro da tua graça.